Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, rendendo graças ao Teu nome. O Senhor é bom, e a manifestação gloriosa da Tua bondade foi enviar Jesus Cristo para tomar o nosso pecado e nos incluir no corpo, na Sua morte e ressurreição. E hoje, Senhor, nós estamos diante da Sagrada Escritura, e nós cremos que a palavra do Senhor é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra ao fundo, dividindo alma e espírito. Então nós pedimos, Pai, que essa noite a Tua palavra chegue profundamente no nosso coração, sondando a nossa mente, as nossas intenções, ensinando-nos, confrontando-nos, ajudando-nos a enxergar a vida segundo os valores do Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor não se deixou sem testemunho. O Senhor nos deu a Sagrada Escritura como guia, como orientação para a nossa vida. Nós somos muito gratos por isso e fazemos essa oração para a glória do Teu nome e no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero já lhes convidar para abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Então vamos até lá, por favor. Em Efésios capítulo 5, abrir a Sagrada Escritura, Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. A nossa leitura hoje será do verso 15 ao 17. Então você já deixa aí a sua Bíblia aberta, Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 17. E vamos ler a Sagrada Escritura e ver o que o Senhor tem a nos ensinar por meio dessa passagem. Então estou lendo, irmãos, Efésios 5, verso 15, a Sagrada Escritura declara o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vocês devem ter percebido que o verso 15 começa com uma conjunção, não é isso? Portanto. Então, toda vez que a gente lê um portanto na Bíblia, para a gente entender o sentido do versículo, a gente tem que dar um passo atrás e olhar os versículos anteriores. Então, pelo fato dele ter dito portanto, nós temos que retomar o argumento anterior. O argumento anterior nós trabalhamos com os irmãos na semana passada. Veja no versículo 11. Versículo 11, a gente tem uma síntese do que ele está falando. Diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então ele vem falando ao longo, desde o versículo 7, que o povo de Deus deve ser separado de todas as obras das trevas. Nós falamos que as obras das trevas têm a ver com toda aquela postura, aquele conjunto de valores que normalmente rege a mente daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Envolvem atitudes pecaminosas, valores errados, sentimentos distorcidos. Tudo isso é o que é chamado por Paulo aqui de trevas. E ele diz, a igreja não deve ter participação nisso. Nós não devemos participar, ter qualquer ligação com essas coisas. E ele diz que para a gente fazer isso, nós precisamos nos levantar. Veja o que é o que ele diz no versículo 14. Pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então é um convite que Paulo está fazendo para a igreja se levantar, para a igreja sair da sua sonolência espiritual, para a igreja assumir o seu lugar nesse mundo, lançando luz sobre todas as obras das trevas. Então, o versículo 15 tem que ser lido à luz dessas duas informações que eu acabei de falar para os irmãos. Primeiro, uma ordem, que nós não podemos ter qualquer participação nas obras das trevas. E segundo, para fazer isso, nós temos que como nos levantar de um sono espiritual e iluminar as obras das trevas, demonstrando elas e expondo a luz do Evangelho de Cristo. Então, dito isto, Paulo chega no versículo 15 e ele traz uma exortação de que nós devemos ser cuidadosos no modo como vivemos nesse mundo. Veja que é isso que ele diz na primeira linha do verso 15, quando ele fala assim: vede
prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Andar, irmãos, no Novo Testamento, é uma metáfora para a nossa vida. Então vejam como vocês andam, vejam como vocês se movimentam. Lembram que no Novo Testamento, a igreja cristã, no livro de Atos, ela era chamada de caminho. E isso para retratar a vida cristã como sendo uma caminhada, uma forma de viver na presença de Deus. Então quando ele diz assim, vede o modo como você anda, esse ver, esse verbo, ele é um convite para você examinar a sua vida. É um convite para você olhar detalhadamente, cuidadosamente, o modo como você se movimenta nesse mundo. O que você pensa, o que você sente, como você reage, quais são os seus valores, quais são os seus interesses, quais são as suas prioridades. Então ele está dizendo que a nossa caminhada nesse mundo não pode ser, irmãos, uma caminhada em que simplesmente estamos tentando viver um dia de cada vez. Mas tem que ser uma caminhada na qual nós estamos constantemente nos examinando. Nós estamos olhando os nossos corações, os nossos motivos, os nossos desejos e os nossos anseios. E quando ele usa a palavra prudentemente, né, aqui é um advérbio, esse advérbio chama a atenção para ser uma apreciação da vida acurada. Então você tem que observar de perto, a ideia é que você tem que procurar andar de acordo com a vontade do Senhor, sem dar qualquer atenção para esse mundo, vivendo rigorosamente de acordo com aquilo que Deus requer de você. Então o apóstolo Paulo, como eu disse, isso é tudo parte de um único argumento. Ele veio dizendo que nós não podemos ter participação das trevas, ele veio dizendo que nós temos que nos levantar como igreja e iluminar esse mundo, e nós temos que iluminar esse mundo andando de acordo com a vontade de Deus, procurando discernir qual é a vontade do Senhor e aplicando ela à nossa vida. E ele continua essa exortação dizendo que nós temos que fazer essas coisas, e ele diz ainda no versículo 15, olha, não como nécios. O que significa a palavra nécio na Bíblia? Nécio significa tolo. Nécio significa insensato. Não é nécio no sentido de distração. Vocês lembram lá da parábola das virgens que esqueceram de colocar óleo na lâmpada? Elas são chamadas de as nécias, as tolas. Algumas versões as chamam de loucas. Esse não é o sentido aqui. O sentido da palavra nécio é de alguém que conhece a vontade de Deus, mas insiste em fazer aquilo que é errado. É esse tipo de gente que a Bíblia chama de nécio. Então você sabe quem é Deus, você conhece o Evangelho, você compreende aquilo que Deus requer de você, mas ainda assim você resolve friamente fazer as coisas do seu jeito, achando que você pode encarar sim todas as consequências de viver longe de Deus e achar que no final vai dar tudo certo para você. Que todas as pessoas colhem aquilo que planta, mas isso só não vai ocorrer na sua história. Então Paulo está dizendo, você que vive assim, você que conduz a sua vida a partir desses valores, você é nécio, você é tolo. Nós temos algumas ilustrações na própria Bíblia a respeito do que significa ser nécio. 2 Samuel capítulo 24, depois você pode ler a passagem, conta-se que Davi resolveu fazer um censo. Vocês lembram dessa história? Ele já estava lá na segunda parte do seu reinado, ele já havia se consolidado como rei de Israel, subjugado todos os inimigos, e de repente o coração de Davi começou a ficar meio soberbo, ele começou a ficar meio arrogante, e ele resolveu fazer um censo da nação de Israel, para que ele pudesse depois olhar para os números do povo de Israel e se gabar a respeito dos seus feitos, a respeito da sua capacidade de gerir, do seu coração de guerreiro, e a Bíblia diz que ele passou um ano inteiro fazendo o levantamento desse censo, até que no final das contas, ele se dá conta do que fez, e ele dobra os seus joelhos, está lá no versículo 10, ele diz, Senhor, me perdoe, eu procedi loucamente. Isso é ser nécio, é alguém que conhece a vontade de Deus, mas resolve fazer do seu próprio jeito. Isso é proceder como louco. Um outro exemplo poderia ser a mulher de Jó, que depois de passar por toda aquela luta com o seu marido, ela olha para ele e diz simplesmente, amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso também é agir como louco.
1 Samuel 25, nós temos Nabal, vocês lembram? O próprio nome Nabal significa tolo. Davi havia quase que trabalhado para aquele homem, pediu uma simples oferta de um carneiro, alguma coisa, aquele homem esculachou Davi. E Davi juntou os seus exércitos para trucidar Nabal, e ele foi apaziguado por pela esposa sensata de Nabal, uma mulher chamada Abigail. E ela tenta acalmar Davi, dizendo: Davi, você não está vendo o nome dele? O nome dele é Nabal. Nabal significa tolo, e é isso que ele é. Ele sabe o que é o certo, mas ele não quer fazer. Então, irmãos, todos esses exemplos clareiam o que significa o que Paulo vem dizendo aqui. Ele diz: o povo de Deus não pode ser tolo. O povo de Deus não pode ser insensato. Você tem sido instruído na palavra de Deus ao longo da história. Então, se você tem aprendido de Deus o que é correto, não tente a Deus. Não se arrisque, não faça escolhas loucas. Viva de acordo com aquilo que você recebeu do Senhor. Porque, meus irmãos, toda a desobediência, cedo ou tarde, encontrará a sua consequência. Por isso nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Ele diz isso no versículo 15 ainda: vede prudentemente como andais, não como nécios. O contrário do nécio é o sábio. Andem como sábios. Ele está dizendo: se movimente nesse mundo com sabedoria. Você sabe o que é sabedoria na Bíblia? Sabedoria na Bíblia não tem a ver com ser culto. Não tem a ver com você ter formação superior, ter diplomas. Uma pessoa pode ser culta, ter títulos, mas ainda ser tola na sua vida prática. Sabedoria na Bíblia tem a ver com esse comportamento correto. Tem a ver com a sabedoria do se movimentar nesse mundo. É a sabedoria que é descrita lá no livro de Provérbios, de uma vida, de alguém que está sempre andando em conformidade à vontade de Deus. Então o sábio é aquele que teme a Deus, é aquele que obedece a Deus, é aquele que leva a Deus em consideração. O sábio é aquele que foi instruído na palavra, ele não resiste à instrução, ele acolhe a palavra de Deus e sempre reage à palavra de acordo com aquilo que ele recebeu. Então é isso que Paulo está dizendo: ande como sábio. Então toda vez que você for tomar uma decisão, toda vez que você tiver um relacionamento, toda vez que você estiver envolvido em alguma história, sempre pergunte para si mesmo: o que Deus requer de mim? Como é que a sabedoria da Sagrada Escritura me orienta nessa situação? Como é que eu posso me colocar aqui de uma maneira que o nome de Deus seja engrandecido? Irmãos, isso é sabedoria. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que há muita gente iletrada, mas que é sábia. E há muita gente letrada que é insensata, que está jogando a sua vida fora, porque não reage na vida, não se movimenta na sua história de acordo com a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo coloca esse ponto principal e ele acrescenta 2 subpontos, quase como se ele estivesse esticando um pouco mais essa ideia de você andar como sábio. Como é que um sábio anda? Essa seria a pergunta que ele responde no verso 16. Veja comigo aí, esse verso 16 é muito interessante e é um verso não bem conhecido ou mal utilizado. Ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então aqui é um dos modos de você ser sábio, é você remir o tempo. Primeira coisa para você entender esse versículo aqui é que a palavra tempo não se refere ao tempo do relógio, mas se refere ao tempo de uma ocasião, o tempo de uma era, o tempo de um capítulo da história. Então nós não estamos falando de um dia aqui de 24 horas, nós estamos falando de um momento histórico. Esse momento histórico, esse dia, na verdade, ele começou em Gênesis capítulo 3, com a entrada do pecado, com a rebelião contra Deus. Então nós estamos vivendo esse longo dia, até a chegada do Senhor Jesus Cristo. Segundo, é a palavra remir. A palavra remir significa comprar.
ela é usada no Novo Testamento no sentido de comprar na praça. Se você fosse uma pessoa que vivesse no primeiro século, nos dias do apóstolo Paulo, e você fosse comprar alguma coisa, você normalmente iria à praça. Se você, por exemplo, fosse um proprietário de terras e quisesse adquirir alguns escravos para trabalhar nas suas terras, você teria que ir à praça e remir escravos. Então você tinha que ir lá, adquirir, pagar o preço por algo que pertencia a outra pessoa, resgatar do antigo dono e levar para a sua casa. Esse é o sentido que Paulo está utilizando aqui. Então, remir significa você ir à praça, comprar algo que pertence a outra pessoa. Então você pode ter ficado meio confuso, né? Quando eu peguei o versículo a primeira vez eu fui ler, eu também fiquei um pouco confuso. Mas como assim? O que é que nós temos que remir? O que é que nós temos que comprar? O que é que nós temos que adquirir? Ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, como eu disse para os irmãos, essa expressão dias, ela se refere ao tempo que nós estamos vivendo. A uma estação marcada como pecado, trevas, tentações, provações. É a última etapa da história antes da chegada do Senhor Jesus Cristo. É uma época de apostasia, de crescimento do pecado, de materialismo, egoísmo, relativismo. Então nós temos dias maus, cada dia trazendo o seu mal, cada dia trazendo sua provação, cada dia trazendo o seu sofrimento. E o que nós temos que fazer nessa estação de dias maus? Paulo diz, você precisa remir o tempo. Você precisa comprar o tempo. Em outras palavras, ele está dizendo, você precisa resgatar todas as oportunidades de glorificar a Deus enquanto você está debaixo do poder das trevas. Esse é o sentido do versículo. Para colocar de uma forma bem clara, imagina que você está passando perseguição no seu trabalho. Sofrer perseguição no trabalho é uma das manifestações dos dias maus. Então, servos de Deus, às vezes, no seu ambiente de trabalho, eles enfrentam algum tipo de oposição, algum tipo de assédio, pelo fato de serem filhas de Deus. Isso é parte dos dias maus. E você vai remir essa perseguição, se você reagir a ela de um modo que Deus seja glorificado, de um modo que Deus seja honrado. Imagina, por exemplo, que você venha a ser traído por alguém que você ama. Então você vai remir essa traição, se você utilizar essa ocasião para honrar o nome do Senhor, reagindo da mesma forma como o Senhor Jesus reagiria caso fosse traído. Então a ideia, irmãos, é que você sempre vai pegar todas as manifestações de maldade que vêm contra você, e você sempre vai convertê-las, você vai remi-las de uma forma que o Senhor seja glorificado. Então, vocês sabem o que o apóstolo Paulo está dizendo no final das contas? É que, embora, irmãos, nós estejamos vivendo numa situação de trevas, numa estação de trevas, nós não somos escravos do nosso tempo. Nós não somos conduzidos pelos acontecimentos desse mundo. Não são os efeitos do mal sobre nós que determinam o nosso humor, que determinam se nós vamos ter alegria ou não, que colocam esperança ou tiram esperança do nosso coração. Nós não somos afetados por essa realidade. Na verdade, nós somos chamados por Deus a sermos instrumentos para resgatá-los. Então você tem ali uma profunda tribulação caindo sobre a sua vida, sobre a sua história, e você se posiciona mais ou menos da seguinte forma: eu não vou permitir que essa tribulação destrua a minha vida. Eu vou usar essa ocasião para honrar o nome de Deus e fazer o bem às pessoas. É isso que significa remir o tempo. Então você vai utilizar todos os acontecimentos maus da sua história para honrar a Deus, para dar bom testemunho, para pegar o evangelho e fazer bem às pessoas. Então imagina uma pessoa que foi, de repente, se viu numa situação de incapacitação física. Ela, ao invés de se apequenar, ao invés de cair na depressão, ao invés de ficar ali prostrada com pena de si mesmo, ela vai procurar, na sua fragilidade, a melhor maneira de honrar, de glorificar a Deus, de falar Deus para as pessoas, de magnificar o nome do Senhor enquanto ela está sofrendo. Fazendo isso, ela está
remindo o tempo. Então esse, irmãos, é o nosso chamado. Nós somos chamados para efetuar o resgate da maldade. Você já se viu como alguém assim? Indiretamente, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: você não pode se deixar ser levado por mágoa, por decepção, por raiva, pelo desânimo. Você não pode ser conduzido por esses valores. Na verdade, sob o poder do Espírito Santo, você tem que de alguma maneira utilizar aquela situação ruim para promover o bem. Fazendo isso, você está remindo o tempo. E você só pode fazer isso por causa do Senhor Jesus Cristo. Você só pode fazer isso no poder dele, com a capacitação do Espírito Santo. Você só pode fazer isso porque você está em Cristo Jesus. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus transformou a maior tragédia da história da humanidade na maior salvação que poderia acontecer nesse mundo, nós somos chamados a fazer a mesma coisa. A transformar as nossas próprias tragédias em situações de resgate. Tudo isso para a glória do Senhor. Então, irmãos, é isso que Paulo quer dizer quando ele olha para aqueles irmãos dizendo: vocês devem ser prudentes no andar de vocês. Vocês devem andar com sabedoria nesse mundo. E o modo de vocês fazerem isso é remindo o tempo. É resgatando a maldade, é não permitindo que a maldade determine a reação de vocês, é não permitindo que as muitas tribulações, os ataques de Satanás, as pressões do mundo façam vocês se apequenarem como crentes, mas vocês transformarem todas essas maldades em respostas de louvor a Deus e bem ao próximo. Isto é remir o tempo. Grandes homens e mulheres de Deus têm agido assim, irmãos, ao longo da história. Nas perseguições que ocorreram aos cristãos durante o período do Império Romano, vários cristãos resgataram aqueles momentos em que eles eram colocados nos coliseus da vida, em que eles eram trucidados por animais ferozes, por lutadores profissionais. Vários cristãos, homens, mulheres, jovens e até crianças, resgataram aquele momento como sendo uma situação de louvor ao Senhor. Vários deles entraram nas arenas, entoando louvores ao Senhor, cantando canções, fazendo orações ao Senhor, sem oferecer resistência à maldade, sem oferecerem revolta contra aquilo que estava fazendo, com serenidade, paz de espírito, convicção de que apenas mais um pouquinho de sofrimento eles estariam ao lado do Senhor. Aquelas pessoas remiram aquele tempo mau. Nós somos chamados, irmãos, a fazer a mesma coisa. O Senhor Jesus viveu assim nesse mundo. E todos nós somos chamados a viver de uma forma correta, prudente, resgatando todas as maldades para reagirmos como servos e servas do Senhor autênticos. Verso 17, ele conclui esse raciocínio dizendo assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Então, pelo fato dos dias serem maus, os dias serem perversos, marcados por tribulação, sofrimento, dor, assédios do inimigo, Paulo diz: não sejam insensatos. O insensato é o oposto do sábio, o sábio que acabamos de descrever. O insensato, irmãos, é aquele que se deixa levar pelos dias maus. É aquela pessoa que não redime o dia mau. É aquela pessoa que não reage corretamente ao dia mau. É aquela pessoa que é levada pelo espírito do dia mau. Então, se acontece uma coisa boa, essa pessoa fica feliz. Mas se acontece uma coisa ruim, essa pessoa é jogada para baixo. Então, essa pessoa, ela é insensata. Ela é refém das circunstâncias. Ela não consegue olhar para cima. Ela não consegue avaliar a vida a partir da eternidade. É isso que o apóstolo está dizendo. Então, ele diz: você não deve fazer isso. Você deve procurar compreender a vontade do Senhor. De que vontade do Senhor ele está falando aqui? Primeiro eu queria dizer para os irmãos que vontade do Senhor aqui, no escrito de Paulo, não é aquela vontade no que diz respeito àquela direção particular da vida. Onde eu vou trabalhar, onde eu vou morar, com quem eu vou me casar. Não tem a ver com o discernir
dessas decisões comuns que nós tomamos ao longo da vida. Vontade aqui, irmão, se refere à vontade revelada. Se refere àquilo que Deus já disse que nós devemos fazer e deixou escrito na sua palavra. Você tem alguns exemplos, a gente vem falando no capítulo 4, verso 25, por exemplo. O apóstolo Paulo diz aqui: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Então, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você fale a verdade. Verso 26, irai-vos e não pequeis. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você tenha uma ira correta, uma ira santa. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então a vontade de Deus é que você trabalhe com as suas próprias mãos para você acudir o necessitado. Então aqui, irmãos, tem a ver com a vontade revelada. Deus já indicou na sua palavra o modo como Ele deseja que nós vivamos nesse mundo. E Ele está dizendo que uma vida de sabedoria é aquela que você está procurando sempre consultar aquilo que Deus requer de você. Então, em termos práticos, seria mais ou menos assim. Você está sendo perseguido? Você está sofrendo afrontas? Você está sofrendo algum tipo de injustiça? A pergunta é: qual é a vontade do Senhor? O que a palavra de Deus me ensina a respeito do modo como eu devo reagir quando eu sou perseguido e injustiçado? Então, eu vou à Sagrada Escritura buscando isso. E quando eu encontro essa resposta, eu simplesmente oro, peço graça a Deus, poder do Espírito Santo para eu fazer isso. Você está doente? Então, como é que eu devo reagir diante de Deus quando a doença bate à minha porta? Você perdeu o emprego? Como é que eu devo reagir de acordo com a palavra de Deus em tempos de carestia? O seu casamento está em crise? Então, como é que você deve se comportar com relação ao seu cônjuge de acordo com a vontade de Deus? Então, meus irmãos, para cada um dos dias maus, para cada processo de dia mau que acontece na nossa vida, sempre há algo da vontade de Deus que o Senhor ensinou para nós. Então, qualquer experiência que você esteja passando, por mais terrível que seja, a Bíblia tem um princípio, a Bíblia tem um ensino, a Bíblia tem um caminho, a Bíblia tem uma resposta, e você compreende a vontade do Senhor quando você busca e aplica isso à sua vida. Então, remir o tempo equivale a buscar a vontade de Deus. E eu entendo que tudo isso que Paulo está falando aqui é o resumo do verso 15, lá em cima, quando ele declara: vede prudentemente como andais. Então é assim que você anda, de uma forma prudente, remindo o seu tempo, resgatando as coisas ruins da sua vida, discernindo a vontade de Deus, procurando saber aquilo que Deus requer de você nos seus momentos de aflição e pela fé aplicando isso à sua vida. Então, quando você faz isso, você está vivendo de uma forma que glorifica ao Senhor. Então, meus irmãos, eu já caminhando aqui para as minhas palavras finais, eu queria me dirigir primeiro a você, que está aqui ouvindo essa pregação hoje à noite, e tem andado como tolo, e tem andado como nécio. Você que ao longo do tempo tem ouvido a palavra de Deus, tem sido instruído na Sagrada Escritura, mas tem desperdiçado a sua vida, jogando fora todas as oportunidades de fazer o bem, tomando escolhas tolas, escolhas insensatas, escolhas que você acredita que não haverá grandes consequências. Então Deus, essa noite, está te dando uma oportunidade de mudança de vida. O Senhor hoje, através da palavra escrita, Ele está te oferecendo perdão, e Ele está oferecendo também uma oportunidade de você reavaliar a sua história. Esse Deus maravilhoso a quem servimos, Criador do tempo, onisciente, Ele pode sim, através da Bíblia, ensinar você a ser uma pessoa sábia. Nunca é tarde para você deixar a tolice, para você deixar de querer viver a vida do seu próprio jeito. Nunca é tarde para você dar as costas para esse tipo de vida e aprender a sabedoria que vem do alto. Então Deus tem prazer em dar sabedoria, meus irmãos. Provérbios capítulo 9, versículo 5, a sabedoria faz um convite às pessoas dizendo: venham todos e comam do meu pão,
bebam do meu vinho. Então Deus chama vocês a fazer isso hoje. Deus chama você a abandonar a insensatez. Deus está chamando você a desistir de si mesmo, a você parar de olhar para si mesmo e achar que você tem as respostas. Você assumir a sua falência, dizendo: Senhor, eu não tenho condições de guiar a minha vida através da minha própria mente. A minha mente não é confiável, meu coração é distorcido, meus desejos são errados, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero submeter a minha vontade à tua vontade. Então Deus chama você a fazer isso hoje. Deus chama você a assumir uma vida cristã. Isso é uma vida cristã. Uma vida cristã não é você vir para uma igreja. A vida cristã não é você participar de uma comunidade, entoar canções e contribuir. A vida cristã é aquela na qual você está se movimentando nesse mundo através da verdade de Deus. Esse é o seu chamado. Então, se você não está querendo viver assim, não tem sentido para você vir para a igreja. O melhor que você poderia fazer era assumir a sua vida de mundano de uma vez por todas. É a melhor coisa que você poderia fazer, você ser coerente com a vida que você tem. Mas se você está aqui e você quer o Senhor, então se assuma de acordo com essa passagem: Senhor, eu quero andar segundo a tua vontade. Eu não quero mais tomar escolhas tolas. Eu não quero procurar mais resolver os problemas do meu jeito. Eu quero compreender a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja assim na sua vida, no seu coração. Esse é o chamado de Deus para você. Isso é abandonar a vida de tolice. Então hoje você pode curvar os seus joelhos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu tenho sido tolo, eu tenho tido uma vida descuidada, eu tenho sido levado pelos dias maus, mas eu te peço perdão, eu quero ser uma pessoa sábia de hoje em diante, eu quero remir o tempo, compreender a tua vontade. Se você fizer isso de todo o seu coração, Deus está pronto para te receber, para te dar um novo começo, até para desamarrar essas armadilhas que você andou se metendo aí nos últimos tempos. Fazer de você uma pessoa sábia, que vai ser uma bênção para esse mundo e glorificar o nome do Senhor. Essa é a primeira fala que eu queria trazer à guisa de conclusão. Segundo lugar, irmãos, essa passagem deixou muito claro para todos nós que nós não podemos ser escravos das situações. Na verdade, nós precisamos remir as más situações. Isso é uma advertência muito forte para a gente e muito fundamental para a vida cristã, irmãos. Quantas vezes o nosso humor, a nossa alegria, a nossa vitalidade espiritual, os nossos compromissos com Deus são simplesmente destruídos pelas circunstâncias ruins. Aconteceu algo de ruim na sua vida, parece que tudo que você recebeu de Deus, parece que todas as bênçãos que você já obteve, parece que as promessas que Deus fez para o seu futuro, promessas gloriosas, elas simplesmente caem por terra completamente, e tudo que você consegue contemplar é a sua própria provação. Então, Paulo está mostrando aqui para a gente, irmãos, que a nossa vida, ela não pode ser regida pelas circunstâncias. Não pode ser. A nossa energia para se movimentar nesse mundo, a nossa alegria, a nossa vitalidade espiritual, a nossa esperança, ela tem que vir de fora de nós. Ela vem do Senhor. Ela vem do nosso relacionamento com Deus. Então, se você viver assim, você vai ser um termostato e não um termômetro. Há crentes que são como termômetro. Quando a temperatura externa altera, eles sobem ou descem. Mas quando você é um termostato, o termostato, ele que estabelece a temperatura ambiental. Ele não é afetado pela temperatura, é ele que afeta a temperatura. Então, essa metáfora, irmãos, é simplesmente para salientar esse ponto. Quando a provação chegar, quando a controvérsia chegar, a doença, o desemprego, os problemas relacionais, dificuldade com os filhos, todas aquelas coisas que acometem a vida daqueles que amam ao Senhor, nós precisamos reagir para a glória de Deus. Nós não podemos reagir como pessoas que não têm Deus, como pessoas que não têm esperança. Nós não podemos permitir que essas provações, elas apaguem, elas obscureçam todas as bênçãos que já recebemos e as promessas que um dia nós iremos receber de uma vez por todas. Nós temos que remir as provações. Então pense essa noite,
Qual é a aprovação que você tem que remir? Qual é a aprovação que você precisa reagir de modo a glorificar o Senhor? O que é que anda acontecendo de ruim na sua história? Como é que você pode converter isso em algo que glorifica o Senhor e faz bem para as pessoas? Esse é o chamado do texto. E se você gostaria de fazer isso, se você gostaria de compreender a vontade de Deus, então lembra lá de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você quer conhecer a vontade de Deus? Você precisa dedicar tempo ao Senhor. Você precisa ler a sua Bíblia, orar, meditar, conhecer as Escrituras, comparar a sua vida à palavra, tomar decisões embasadas na Escritura, pedir sabedoria espiritual a Deus, essa sabedoria da vida prática, essa sabedoria de você poder reagir de uma maneira que glorifique ao Senhor. Esse, irmãos, é o grande chamado da vida cristã. Nós precisamos remir o tempo com sabedoria, e essa sabedoria que vem do alto. E para terminar, eu me dirijo a você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Então, você deve ter percebido que a única vida que vale a pena ser vivida é a vida na qual você se movimenta nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. Essa é a única vida que vale a pena ser vivida. Então hoje você é colocado diante dessa verdade. O que você vai fazer? Você vai continuar vivendo do seu jeito? Você vai continuar se movimentando nesse mundo a partir simplesmente dos seus interesses, das suas paixões, dos seus desejos? Ou você vai de fato se comprometer a andar com o Senhor? Então eu espero que você escolha andar com Deus, que você se curve diante de Deus essa noite, em adoração, em quebrantamento, e diga: Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero viver segundo a Tua vontade, perdoa os meus pecados, me aceita como Teu filho, e uma vez incluído no meio do povo de Deus, você viverá uma vida que glorifica ao Senhor. Então hoje é o dia que Deus preparou para você render o seu coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se entregue a Ele, você será salvo e a sua vida será transformada para sempre. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. São 2 versículos muito simples que nós vimos hoje, mas vocês devem ter percebido que aqui nós temos material suficiente para passar a semana inteira remoendo, para pegar cada atividade, cada problema, cada tribulação e buscar ao Senhor dizendo: Senhor, como é que eu posso remir essa situação? Como é que eu posso ser o redentor dessa provação? Então tire tempo para fazer isso, e essa é uma maneira de você aplicar a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus nos abençoe, nos ajude, tenha misericórdia de nós, enche o nosso coração com a sua palavra, para que venhamos a nos movimentar nesse mundo segundo a vontade e a verdade de Deus. Amém. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Nós bendizemos, Senhor, o Teu nome essa noite. Nós pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes em que somos reféns das circunstâncias más. Mas hoje, Senhor, depois de ler a Tua palavra e sermos instruídos pelo Espírito Santo, nós manifestamos o desejo, Senhor, de remir para a Tua glória cada uma das nossas provações. Nós queremos reagir a elas de um modo elevado, de um modo santo, de um modo que o Senhor seja magnificado, de um jeito que as pessoas ao nosso redor sejam beneficiadas. Nós queremos sim, Senhor, remir o tempo, porque os dias são maus. Nós também desejamos, Pai, de todo o nosso coração, experimentar uma vida na qual cada movimento dela seja a partir da Tua vontade e não da nossa. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe das fraquezas da nossa alma, o Senhor sabe que não poucas vezes nós desejamos ter o controle do nosso caminhar, de fazer as coisas do nosso jeito. Tem misericórdia, Senhor, e nos perdoe por esse pecado. E permita que hoje
instruídos por Tua palavra, nós saiamos daqui desejosos de conhecer a Tua vontade revelada e viver a nossa vida de acordo com ela. Nos ajuda, Senhor, pois precisamos de Ti. Nos auxilia, derrama sobre nós a Tua graça. O Senhor sabe que por nossa força nós não conseguimos fazer isso, mas se o Teu Espírito operar em nós, Senhor, certamente nós iremos remir cada acontecimento perverso desse mundo para o Teu louvor e para a glória do Teu nome. Obrigado por essa noite estar com esses irmãos, por esse tempo de compartilhar a fé todos juntos. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.